E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Esse daqui é um videozinho extra, tá? Para esse mês. Na verdade, esse vídeo está extremamente atrasado, porque eu já queria ter gravado logo que o projeto foi lançado. Porque eu queria, tipo assim, assistir num dia e já gravar no outro. Mas não sei quando que vocês vão ver, só sei que é um vídeo extra, tá fora da programação. Hoje é dia 16 de setembro. Então, meia-noite e 7. Mas eu quero assistir. Eu quero falar sobre ele, bater um papo. E hoje a gente vai falar sobre Straight Until He Kissed Me. Kissed Me, né? Foi lançado agora em 2025, drama, romance. Aí tem o Miles, feito pelo Evan. Eu fico um pé atrás de falar o sobrenome dele, porque eu não sei se é Gambardella, Gambardedia ou Gambardeia. Porque eu não sei qual que é a origem do sobrenome e dependendo do lugar, os dois L's tem um negócio tipo Edia ou Ia, tipo Camila Cabello, que são dois L's. Então eu fico com um pé atrás. Não sei como que fala, mas enfim, é mais ou menos isso. É Gambardeia, Gambardeia, Gambardedia. Um dia eu vou descobrir. Qualquer dia eu pergunto pra ele, porque eu tenho preguiça, mas eu posso perguntar pra ele, tá? Tem o meu Hunter, que é feito pelo Greg Duff. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu falo muito do Greg, que eu posto muita coisa do Greg, principalmente na questão de música, porque eu queria falar, tipo assim, o Greg, além de ator, ele é cantor, mas na verdade ele é cantor e ator, e não ator e cantor, tá? Apesar de ele ter começado a atuar lá na época de escola, a música sempre foi muito mais forte, como ele mesmo já falou, que atualmente ele decidiu se arriscar na atuação e, e aí ele fez uma participação em um outro projeto que eu ainda não assisti. Até porque tem muita coisa para assistir, tem muita coisa acontecendo, entendeu? Vai para o hospital, volta do hospital, vai para o hospital. Então tem muito projeto que eu não assisti. E eu assisti Straight Until He Kissed Me por causa do Greg, tá? Inclusive, hoje, atualmente, o Greg é meu top 1 no Spotify. Então, tem a Amber, que é feita pela Ali Ledford, que é a ex do Miles. Importante dizer, caso não tenha percebido, o Miles é o principal. E o Hunter é, teoricamente, o segundo principal. Aí tem a Kiera, que é feita pela Amy Lemoine, que é a bully do Miles na época de escola. Ela fazia bullying com ele. E tem o Josh White, que é o Andrew Campaign, que é o bombadinho lá que quer bater no Miles. Porque, enfim, eu vou contar. Aí vocês vão entender. Isso é só uma observação aqui. Strange He Kiss me conta a história do Miles, que é estudante de medicina. E aí ele se inscreve para fazer um. Meu Deus do céu. Eu odeio quando acontece isso. Ele se inscreve para fazer um internship, que seria algo que eu esqueci a tradução. Eu sei o que é, mas eu não sei. É estágio. Às vezes acontece isso, tá? Eu lembro, tipo, a palavra em português, mas não lembro em inglês. Ou eu lembro a palavra em inglês e não lembro em português. Eu sei o que significa, mas eu não consigo. Enfim. Ele se é candidata para um estágio numa empresa, na Everett Industries, e ele fica todo felizão. Só que nisso que ele vai ficar felizão, ele decide que ele vai contar para a namorada dele que ele conseguiu. E aí ele descobre que a tal da Amber, namorada dele, estava traindo ele com o tal do Josh, o bombadinho lá, que quer bater nele e tudo quanto é jeito. Enfim. Então o Miles
ele decide se vingar fingindo que foi ele quem traiu, entendeu? E aí ele vai se encontrar com a Amber no restaurante lá e ele fala, olha, então, porque eu te traí. Só que quando ele chegou no restaurante, ele tinha combinado com a melhor amiga dele de fingir que os dois tinham ficado juntos, que os dois tinham ficado em si, e aí que ele tinha traído a Amber com essa mulher que até então a Amber não sabia que era amiga dele. Só que na hora que ele levanta para mostrar e dar um beijo nessa amiga, o Hunter aparece, ele puxa o Hunter, ele dá um beijo no Hunter. E aí, óbvio que a Amber fica super puta da vida, porque você me traiu com um homem, e aí ele fica tipo, eu te traí com um homem, não sei o que mais, blá blá blá. Enfim, essa Kiera, que era a bully dele na época do colégio, ela tá nesse lugar, nesse restaurante, nesse momento, então ela grava o vídeo de tipo, eu sou gay e tal, e aí ela, né, é uma pessoa do mal, óbvio que ela vai ter essas coisas. Ela gravou tudo. E aí o Miles, várias coisas acontecem até aí, e aí o Miles vai pedir desculpa pro Hunter, o Hunter deixa claro pra ele, não, eu não gosto de homens, eu não sou gay, então você traiu. Aí o Miles fala pra ele que, tipo, não, que na verdade ele conseguiu um estágio, mas ele descobriu que a menina tinha traído ele, então ele decidiu terminar com ela pra ele poder focar no estágio, né? Porque obviamente seria muito tenso, sabe? A menina tá lá, fala que ama, que gosta e não sei o que mais, e aí tá com outro cara. E aí o Evan, né? Só uma observação em relação ao Miles. Eu falei Evan, mas é Miles. O Evan é o ator. É por causa disso. Eu já gravei vídeo aqui falando sobre Sneak Me Lost in Deja Vu, que é Sneak Me Your Closet Lost in Deja Vu, que é o Sneak Me 2, tá? Eu também já falei quem me acompanha nas redes sociais, e mesmo aqui sabe que Sneak Me é o meu vertical favorito, tá? E eu coloco Sneak Me 1 e 2 na primeira posição como se fosse um só. E quando lançar o 3, eu vou colocar Sneak Me 1, 2 e 3 na posição 1, porque é o título Sneak Me. Se tiver 10 partes, entendeu? Embora não signifique necessariamente, por exemplo, eu gosto do Sneak Me 1 mais do que eu gosto do Sneak Me 2, e eu gosto mais do Straight Until He... Se eu fosse separá-los, seria tipo Snake Me 1, Straight e Snake Me 2, tá? Porque teve uma situação em Snake Me 2 que me incomodou muito. Quem viu o vídeo que eu falei de Snake Me in Your Closet, Lost in Deja Vu, eu falei que tinha o Henry e ele foi substituído, né? Porque no primeiro Snake Me, quem fazia o Henry era o Calvin Cobb. E eles substituíram para o segundo filme, transformaram Henry num bocó, um bobalhão, um idiotão e tal. Eu detestei isso, eu odiei. Inclusive, se o Calvin não saísse do projeto, provavelmente Snake Me 2 ia ficar páreo a páreo com Snake Me 1, o que estragou um pouquinho só a minha experiência em relação a Snake Me 2 é justamente porque tiraram o Calvin e colocaram um outro ator que era muito bocó e tal, quer dizer, deixou o personagem muito bocó, obviamente que eu sei que é questão de roteiro, não é ele, não foi o ator que chegou e falou, eu vou ser assim, o personagem vai ser assim, e quando eu gravei, Sneak Me 2 tinha acabado de sair, então ainda não tinha as informações no IMDb. Eu sempre consulto o IMDb para montar essas informações principais de atores e personagens e tal. E quando Strange o Hickman foi lançado, eu vi o Miles. Quem faz o Miles é o Evan. Quem substituiu o Calvin em Sneak Me 2 é o Evan. Então, a minha experiência com Straight foi meio que travando. Por quê?
Eu decidi assistir Straight por causa do Greg. Eu gosto muito de Greg. Inclusive, a gente interage pelo. A gente não conversa, mas a gente interage pelo Instagram. Às vezes eu posto alguma coisa, marco ele comenta, ou ele reposta, ou ele fala alguma coisa no direct e tal. Não é conversa, é resposta interativa, porque eu posto alguma coisa e aí ele interage em relação a isso, tá? Só para deixar claro, porque depois não ficar falando, ele conversa, eles conversam e tal. Não, não existe, até o momento não existe uma conversa, existe sim uma interação, porque eu posto as coisas, ele responde e tal. Geralmente ele comenta com emoji. Teve uma vez que, até na questão do vertical, que, né, que eu falei que eu colocava que eu ia cheat e colocar Snake Me 1 e 2 como se fosse um só. Aí ele virou e falou que, tipo, que quando se lançasse uma sequência de straight, ele queria subir pro primeiro lugar. E aí depois eu virei e falei, não, então, você falou que você queria subir pro primeiro lugar. Em questão de vertical eu não posso fazer nada, mas agora no Spotify, a partir de agora, você é meu número 1. Porque ele tava, tipo, lá embaixo, agora ele é o número 1, que é o artista mais ouvido. Tipo assim, eu escuto as músicas dele e tal. E eu voltei a usar Spotify recentemente. Então, é tipo assim, artistas que eu ouvia muito, que eu ainda escuto, por exemplo, Alec Benjamin, se pegar os, os rewinds dos anos anteriores, vai ver que Alec Benjamin sempre apareceu lá, né? E até hoje continua aparecendo, tá? Mas é tipo, você vê tipo, a discrepância, porque, enfim, o Alec tava em primeiro lugar e agora é o Greg. Mas é só para fazer essa observação que eu decidi assistir Straight por causa do Greg, mas fiquei com o pé atrás por causa do Evan, tá? Porque eu já não tinha sentido uma experiência boa com o Evan lá. E mais uma vez falando, não é a questão. Se o Evan tivesse feito o Calvin não, o. Até esqueci, o Henry. Se o Evan tivesse feito o Henry daquele jeito, desde o primeiro Sneak Me, aí é ok, tá? O que me machucou foi ter o Calvin Cobb como o Henry no primeiro, e no segundo vim o Miles, só que ele, nossa, tá difícil hoje. Enfim, o Henry do Evan é extremamente diferente do Henry do Calvin, entendeu? O do Calvin, ele era tipo mais centrado, e o do Evan é muito bobalhão, então eu fiquei muito receio de assistir Straight por causa disso. Mas, já digo, eu amei. Tanto é que tá na posição 2 no meu top 3. Obviamente, lembrando que do cheat, né? Então, eu coloco Sneak Me 1 e 2 como se fosse um só, porque é o título Sneak Me. Não, tipo, Sneak Me in Your Closet, My Prince, Sneak Me in Your Closet, Lost in Deja Vu. É o Sneak Me. Entendeu? Então, o Sneak Me entra como um só. Tá? E aí, logo no segundo, vem Straight Until He Kiss Me. E em terceiro lugar é o Desired by My Unknown Husband, que inclusive Sneak Me 1 e 2 e o Desired eu já gravei vídeo falando, então agora trazendo Straight, que é o meu top 3 verticals, tá? Ok, continuando. O Miles, ele vai para a empresa, né? Que eu já falei, mas eu esqueci o nome. Acho que é Everett Enterprise, Everett Company, Everett Industry, acho que é Everett Industries. E aí ele tá lá, ele entra no elevador, Miles é todo bobão, tá? O Evan como Henry, bobão, e em Sneak Me 2 me incomodou muito porque eu tinha apego emocional com o Henry do Calvin. Mas o Evan como Miles, sendo bobão e tal, é muito fofo, pra falar a verdade. É muito bonitinho, entendeu? Mas é porque é como se o personagem fosse criado para ele, entendeu?
Eu não tenho um histórico anterior com o Miles, né? Que é uma coisa que eu tava aqui. O que fizeram com a questão do Henry é a mesma coisa se eu pegasse, tipo, tem a Jennifer Lawrence fazendo a Katniss Everdeen em Hunger Games, aí para Catching Fire pegassem outra atriz para fazer a Katniss, aí lá em The Mockingjay Part 1 outra atriz, e aí The Mockingjay Part 2 pegar uma outra atriz para fazer, entendeu? Não é, por exemplo, agora vai lançar a peça teatral de Hunger Games, e aí uma outra atriz vai fazer o papel de Katniss, mas aí lá é teatro. Durante os 4 filmes da trilogia Hunger Games, falo trilogia porque são 3 livros que, né, o último livro foi o filme ficou dividido em 2 partes. Mas a Jennifer Lawrence fez a Katniss em todos os filmes. O Josh Hutcherson fez o Peeta nos 4 filmes e tal. Então, é isso. O Evan, como Miles, parece que o personagem foi desenhado para ele, foi escrito para ele, desenvolvido para ele, tá? Então, conforme eu fui vendo o filme, eu fui gostando mais, tá? Tem muita situação, tipo assim, o Miles ele tá lá, né, subindo, e todo mundo do elevador sai porque o CEO chegou. Sabe quem que é o CEO da empresa? O Hunter. Sabe o carinha que ele beijou no restaurante? Por acidente? É o CEO. Todo mundo sai, só fica ele e o CEO, e eles ficam tipo, não, porque eu não gosto de homem, eu não gosto de homem, eu não sou gay, eu não sou gay, não sei o quê. O Miles chega lá e ele descobre que a Kiera trabalha lá. A Kiera é a que era a bully dele lá no colégio, na época de high school, e é a que estava no restaurante quando aconteceu todo o bafafá e que gravou. Então ela pega esse vídeo pra tentar infernizar a vida dele, fazer chantagem. Por quê? Logo quando o Miles chega, é descoberto que a assistente do Hunter tentou drogar ele, quer dizer, drogou o Hunter para poder tentar ter relações com ele. E a Kira, ela queria, quando a secretária foi despedida, ela fez de tudo para pegar o lugar da menina. Só que a responsável pelo RH virou e falou: não, você, carinha, vem cá, você é o novo assistente do presidente. E aí o Miles vira o assistente pessoal do Hunter. E a Kira, ela fica fazendo de tudo para obrigar o Miles a ajudar com que ela fique com o Hunter, porque ela fala até que ela entrou na empresa só para conquistar o Hunter. A Kira faz ele entregar uma salada com molho e frango e ela coloca droga no meio dessa comida e fala pro Miles entregar falando que a menina do RH que falou pra ir e tal. E aí ele fica tudo blá, 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 quem que foi? Quem que foi? Me fala quem que foi, quem que foi. Você não quer? Tá bom, vou jogar fora, entendeu? Fui eu que trouxe, mas você não quer, eu jogo fora. Aí ele o Miles tropeça no próprio pé, joga tudo, bola molho na roupa do Hunter, roupa do Miles, e aí o Miles, com aquele jeito bobão, inocentão, vai tentar limpar a roupa do Hunter, e nessa hora a Kara chega. E tipo assim, ele estava de joelho na frente, ou seja, já deu abertura para uma outra interpretação. Mas enfim, a Kara ela faz de tudo para fazer da vida do Miles um inferno. O Miles ele começa a ter sentimentos pelo Hunter, mas ele não quer isso, mas ele não consegue controlar. O Hunter ele fica numa guerra interna entre eu não gosto de homens, mas eu aceito a sua confissão de amor, eu quero tentar.
E o Miles, como muita coisa ruim vai acontecendo, tipo, tem um momento lá que o Miles vai com o Hunter para uma reunião de negócios. Aí uma menina pede ajuda do Miles, ele inocentão vai tentar ajudar. A menina dá o golpe nele, finge que estava sendo raped, né? Em inglês é mais fácil de falar, mas enfim. O irmão da menina acusa o Miles de tentar abusar da menina, fala que a menina é menor de idade e tal. Só que era só um golpe que eles faziam em várias coisas. E o Miles falou: não, eu sou assistente pessoal do Hunter. E eles não acreditam até o Hunter chegar. Enfim, é muito gostoso, estranho, porque geralmente os roteiros eles são muito parecidos, são muito próximos e tal, mas é gostoso ver essa parte boba do Miles e o Hunter sendo tipo mais centrado, não, porque eu não gosto, e eles vão se gostando, eles vão se permitindo até quando acontece a primeira vez deles, é por causa de uma confusão, né? E o Miles ele se sente muito mal, porque ele se sente trazendo muitos problemas para o Hunter, porque afinal de contas eles já se conheceram num desastre, porque ele beijou o Hunter numa situação desconfortável, não é uma coisa que tipo foi planejado e tal. Então ele se sente a todo momento é tipo, eu tô atrapalhando, eu tô tá. Miles é bobão, ele é inocentão também. Eu gosto dessa situação porque todas as atitudes do Miles demonstra tipo muita inocência dele. Por exemplo, a maior preocupação dele em questão da chantagem da Kira é pelo fato que uma das coisas que ela falou é que ela ia mostrar o vídeo pro pai dele, que é pastor, né, dele falando que é gay. Então, vai desenvolvendo, mas para mim a melhor parte, todas, é a cena do storage. Eu sempre esqueço como. É tipo um armazém, tá? Eles estão lá e tem um cara que começa, um colega de trabalho do Miles que começa a ficar interessado nele. E aí ele começa a chegar perto e tal. E como já tinha tido probleminhas que colocaram o nome do Miles, não foi o Miles que criou, mas colocaram o nome do Miles para tentar prejudicá-lo, ele vai para esse lugar e tal, o menino tá lá e o Hunter ele chega e fala: o que vocês estão fazendo? Ah, vocês estão arrumando? Eu vou ajudar e tal. E aí esse menino que tá com interesse no Miles, ele vai colocar uma caixa em cima da estante e derruba as caixas que estão lá. E aí o Hunter vira com tudo para poder proteger o Miles, né? E aí faz um corte. Nisso que faz um corte, o menino sai correndo para chamar alguém e tranca a porta. Suspensão de energia. Miles começa a ter uma crise de claustrofobia e fica muito. É uma cena assim muito rápida, ao meu modo de ver. Não é que tipo assim, mas eu queria ter visto um pouco mais, não só dessa cena, mas do efeito dessa cena, porque é lindo. O Evan fazendo o Miles sendo vulnerável é uma cena que, tipo assim, a hora que eu vi o Miles naquela vulnerabilidade toda, sabe, dele chorando, eu tava quase chorando junto. Então, eu tava quase entrando pelo celular e falando: vem cá, eu vou te abraçar, tudo vai dar certo, não desiste, a gente tá aqui, eu tô aqui, o Hunter tá aqui, você não sabe quem sou eu, mas eu tô aqui também, tá? Não esquece. Foi muito bonitinho, sabe? Muito fofo. Então, se eu tava gostando do Miles, tava simpatizando com o Miles, lembrando que eu tinha um pé atrás com o Evan por causa do Henry. Mas a partir do momento que eu vi essa cena do storage,
Ai, eu não lembro como fala. Não é armazém, é tipo estoque, na verdade. É que eu lembro storage, mas eu não lembro como que é a tradução em si. Mas é tipo como se fosse um estoque. Mas ver essa cena super. Eu sou uma pessoa super apegada à vulnerabilidade. Mas esses tipos de filme, principalmente os verticais, eles trazem uma vulnerabilidade muito teatral, sabe, uma vulnerabilidade muito encenada. E ali, aquela cena de vulnerabilidade do Miles não parecia que era tipo um ato, uma questão de atuação. Parecia que o ator estava passando por aquela situação mesmo, sabe? Por isso que eu falo, o Evan, ele trouxe muita vida pro Miles. É como se alguém tivesse visto o Evan e falado, não, vou escrever esse personagem para ele. O Miles vai ser escrito pensando nele para ele perfeitamente. É o encaixe perfeito. E a química entre o Evan e o Greg é muito, muito gostosa, né? É um filme Straight Until He Kissed Me, é um projeto bobão, né? Silly, descontraído, mas ele foi pensado para ser assim. Ele foi roteirizado para ser assim. Não é como se ele fosse um projeto pensado para ser algo mais sério, entendeu? E deixaram bobo. Ele é um projeto pensado para ser bobo, para ser cativante, gostoso, reconfortante. Então, se você já assistiu Stray Until He Kissed Me, comenta aqui o que vocês acharam, se vocês acham que ficou faltando eu comentar sobre alguma cena, qual foi a cena que você gostou mais, entendeu? Vocês também ficaram com o coração meio balançado na cena lá do estoque, com o Miles tendo a crise desse negócio que eu acabei de falar, que eu já esqueci, entendeu? Enfim, é que negócio que quando fica em lugar fechado a pessoa tem problema. Claustrofobia. É ataque claustrofóbico e, enfim, vocês veem que minha memória tá indo embora mais rápido do que o normal. É meio triste, então eu gosto de aproveitar enquanto eu ainda consigo lembrar as coisas. E é isso. E se você não assistiu Strange Riquisme, vai assistir, vale muito a pena. Ah, mas é LGBT, então você não gosta de coisa LGBT, não assiste. Mas se você não importa, ou se você gosta, ou pra você filme é filme, série é série, independente é, de qual casal tá lá, qual amigo tá lá, ele é um projeto muito gostoso, despretensioso, não vá procurando uma superprodução de Hollywood, você não vai encontrar. Agora, se você tá num dia, tipo, ai, cheguei cansado do trabalho, quero assistir algo bobinho, mais gostoso para assistir, Strange Riquíssimo. Então, vejo vocês em breve.